Hello everyone, eu sou Larissa e hoje teremos mais uma aula de língua inglesa. Na aula de hoje, iremos falar sobre word formation, formação de palavras em língua inglesa. A formação de palavras em língua inglesa pode passar por diversos processos, mas hoje daremos ênfase ao processo de derivação por prefixação e derivação por sufixação. E daremos basicamente então com duas categorias, a dos prefixos e as dos sufixos. A estes também podemos chamar de afixos. Bom, para explicar o que são os prefixos e os sufixos, nós iremos analisar algumas palavras retiradas de um conto de um dos maiores escritores da literatura estadunidense, Edgar Allan Poe. O conto se chama The Telltale Heart, que na tradução fica O Coração Denunciador. Basicamente, esta é a história de um narrador sem nome que descreve a forma como ele matou o velho com quem ele morava. Ele começa a história alegando que não é louco e que apenas sofre de uma doença que amplifica os seus sentidos. A história é conduzida na insistência pelo narrador não em provar a sua inocência, mas para provar a sua sanidade. Este fato, porém, é autodestrutivo para o narrador, porque ao tentar provar a sua sanidade, ele acaba confessando sua culpa no crime. Um aspecto interessante nessa história é que o coração é o que revela o criminoso. Interessante, não é mesmo? Bom, agora que você já sabe um pouco sobre este conto, vamos olhar, em algumas citações, exemplos de prefixos e sufixos. Hi guys, eu sou a Marcela e agora a gente vai falar um pouco dos exemplos, começando pela prefixação, pela prefixation. Os prefixos são estruturas que vêm no início da palavra para modificar ela de alguma forma. Então vamos ver o primeiro exemplo. It is impossible to say how first the idea entered my brain. Que em português fica, é impossível dizer como a ideia entrou na minha mente. Repare que a palavra impossible está em destaque, porque ela é o resultado da nossa prefixação aqui. Temos a palavra base, que é possible, em português, possível. E quando adicionamos o prefixo im a essa palavra, formamos impossible, dando um sentido negativo. O próximo exemplo é And every night, about midnight, I turned the latch of his door and opened it. Que em português fica E toda noite, por volta da meia-noite, eu girava a fechadura da porta dele e a abria. Quem está agora em destaque é a palavra midnight, que também é um processo, também é o resultado do processo de formação. Nós temos a palavra night, que é a base. E quando adicionamos o prefixo mid a essa palavra, o prefixo mid, ele dá uma ideia de meio, meio de. Então formamos midnight, mid, mais night, midnight. E a mesma coisa acontece quando queremos falar meio-dia. Usamos o mid mais o day, formando midday. Agora vamos passar para os sufixos, a suffixation. Os sufixos, eles são estruturas que vêm no fim das palavras, para modificar elas de alguma forma também. Então vamos ver os exemplos. Primeiro nós temos With that dissimulation, I went to work. Com aquela dissimulação, eu fui trabalhar. Preste atenção que agora quem está em destaque é o dissimulation. A dissimulation, ela faz parte de dois processos de formação, uma prefixação e uma sufixação. A palavra raiz é o verbo to simulate, simular. Primeiro, adicionamos o prefixo dis a essa raiz, formando o verbo dissimulate, dissimular. Depois, adicionamos o sufixo ion para formar dissimulation, para formar um substantivo, dissimulação. Então, esse é o primeiro exemplo de sufixação, relembrando um pouquinho da prefixação. Depois, o nosso último exemplo é Very gradually, I made up my mind to take the life of the old man. Que em português fica, muito gradualmente, eu decidi tirar a vida do velho homem. Agora, quem está em destaque é a palavra gradually. Nós temos a palavra base dela, que é gradual, gradual em português. Quando adicionamos o sufixo ly, li, nós formamos um advérbio, gradually. Então, gradual mais o li forma gradually, sendo esse o resultado da prefixação.